qual a live de hoje, qual vai ser, quem vai ser o Felizardo, que vai ter mais gente assistindo. Então, hoje é sábado, né? Creio eu. A gente ainda está um pouquinho meio fora do ar por conta da quarentena. Realmente, a noção de tempo, trabalhando no home office, não saindo de casa, realmente fica complicado, né? Mas, enfim, eu resolvi falar hoje um pouquinho de uma coisa que eu acho que a gente fala, eu falo pouco disso e deveria falar mais, que é sobre colesterol, porque o colesterol desde 1958 exatamente, que foi o ano onde o Ansel Keys publicou o primeiro estudo sobre a influência das gorduras na dieta, enfim, começou a demonização das gorduras e a ideia de que o colesterol era uma coisa muito ruim. E de então para cá, eu sempre insisto nisso, né, que desde os anos 60 para cá, todas as áreas da medicina evoluíram muito, mudou praticamente tudo, né? Os antibióticos mudaram, todos os antidepressivos mudaram, as técnicas cirúrgicas mudaram, quase tudo. Opa, oi Felipe. Então, tudo mudou muito dos anos 50 para cá, ninguém mais usa praticamente nenhuma técnica, nenhum remédio que se usava nos anos 50. E, no entanto, estamos parados no tempo e no espaço no que diz respeito à alimentação, à nutrição, a regras alimentares. Estamos parados em dogmas que foram criados a partir de ciência ruim, ou pelo menos de ciência precária que se fazia nos anos 50, né? Era o que se tinha de informação. Mas em cima dessa ciência antiga, digamos assim, em cima de coisas deduzidas, de hipóteses que nunca foram provadas, porque a hipótese do colesterol, a hipótese é uma ideia que eu tenho, que eu acho que, né, pode ser de uma determinada maneira. Quando eu quero fazer uma coisa cientificamente bem feita, se eu tenho uma hipótese, quer dizer, eu, através de coisas que eu estudei, de observações que eu fiz, eu acho que o colesterol pode ser a causa da doença coronariana, que foi o que aconteceu nos anos 50. Né? Faziam as autópsias das pessoas que tinham tido infarto e viam que tinha um monte de colesterol lá naquelas placas, então deduziram que o colesterol era a causa do infarto. Essa era a ciência que se tinha em 1958, 1960, era observação direta, eram estudos epidemiológicos, estudos observacionais que se faziam na base de questionários, de perguntar às pessoas que infartavam qual era o tipo de dieta que tinham feito, por exemplo, né? Não tinha muita pesquisa a nível molecular, isso não existia naquela época, né? Não existiam as técnicas que se tem hoje, nem de longe, disso faz 60, 70 anos, então as coisas mudaram muito. E o estudo do Dr. Ansel Keys foi uma hipótese, foi uma coisa que ele achou que fazia sentido e se propôs a provar. E ele tentou provar por meio de um estudo que ele chamou de 7 countries, que era 7 países. Né? Ele fez um estudo inicial em cima da dieta de 21 países, mas ele foi eliminando tudo que no caminho não entrava, não se encaixava nessa hipótese dele de que o colesterol era um malvado e de que as dietas ricas em gordura animal e manteiga e tal provocavam infarto, porque tudo que ia saindo um pouco dessa hipótese inicial que ele tinha, ele ia chamando de paradoxo. Então ele chamava os franceses, que cozinham, por exemplo, com muita manteiga, mas não tem tanta incidência de doença coronariana, né? Ele chamou de paradoxo francês. Ele chamou a dieta espanhola, que é mais dieta mediterrânea, mas que também é muito rica em azeite, enfim, em frituras, né? Mas os espanhóis também não infartavam tanto assim, ele chamou de paradoxo espanhol. Então ele fez uma triagem e acabou escolhendo 7 países, basicamente países do norte da Europa e os Estados Unidos da América e Canadá, para provar que dietas ricas em gordura
aumentava o colesterol e que o colesterol provocava o infarto agudo do miocárdio. E essa teoria vingou. Essa hipótese, aliás, nunca foi uma teoria porque nunca foi adequadamente provado. Isso foi uma hipótese que o Dr. Cage levantou. Suponho que na época era válido fazer isso. Parece que ele era uma pessoa... E ele desenvolveu um prestígio enorme, porque ele fez um trabalho imenso, não se faziam trabalhos epidemiológicos desse porte, talvez, na época. E ele desenvolveu um enorme prestígio científico, e ele, no mais, era um sujeito bastante tinhoso, parece. E ele tinha uma tendência, que hoje em dia é usada mais na área política, de desacreditar com tudo que tinha na mão, qualquer rival, qualquer voz que se levantasse contra ele. Dizem, né, que ele ia com tudo, com a vida privada do sujeito, com qualquer coisa, né? Então era um sujeito bastante tinhoso na hora de fazer as ideias dele prevalecerem. Mas tudo bem, ele conseguiu que a ideia dele prevalecesse. E tudo bem, isso foi e começou a se demonizar colesterol, começou a se demonizar gordura saturada e por aí vai. E pasmem, 60 anos depois, praticamente não saímos do lugar, apesar de que hoje sabemos muita mais coisa. Então, um pouco dessas coisas que nós sabemos é que eu vou tentar resumir aqui hoje. Em primeiro lugar, eu já digo que nunca foi provado que carne, quer dizer, uma coisa são carnes processadas, mas o consumo de proteína animal, o consumo de gorduras monoinsaturadas, nunca foi definitivamente provado que fizesse mal à saúde. Nos condenaram durante 60 anos a comer sem gordura, e trocaram as manteigas e a banha de porco por margarinas, por gorduras vegetais, nos fizeram trocar, enfim, nos obrigaram, praticamente nos empurraram pela goela abaixo cereais e aveia, e dizendo que tudo isso era muito saudável. E praticamente houve uma liberação de comida industrializada, cheia de açúcar e cheia de farinhas. E a conclusão que nós chegamos em 2020 é que antes de termos a infeliz pandemia de Covid que estamos sofrendo agora, nós já tínhamos rolando uma pandemia de obesidade e diabetes muito embaçada nesses hábitos alimentares completamente antinaturais que nos foram praticamente forçados, né? Porque durante 60 anos o que prevaleceu a ideia de você tem que comer qualquer coisa que não tenha gordura, você tem que comer muito cereal, e quando tudo é errado, você vai ter que tomar muito remédio pelo resto da vida. Essa é a ideia, né? Você vai começar a aumentar a insulina, vai começar a aumentar a glicose, vai aumentar os triglicerídeos, e você tem N remédios e você vai ter que tomar isso pro resto da vida, né? Então, como o Felipe está apontando muito bem aqui, houve um deterioro da saúde global. Tem uma pessoa, uma inglesa, ela é jornalista, mas ela é jornalista especializada, ela trabalha para a FAO, para a Organização Mundial da Alimentação, e ela chega a falar em genocídio nutricional, e eu acho que é um termo que não é nem um pouco exagerado, se nós levamos em consideração a quantidade de diabetes, a quantidade de consultas médicas que nós temos hoje, a quantidade de patologias que temos hoje, que decorrem simplesmente da má alimentação e desses conceitos errados que nos foram empurrados, não só para leigo. Infelizmente, uma grande parte ainda da classe médica está ainda preso nesse conceito de que o colesterol aumentou um pouquinho além do que as recomendações oficiais determinam. A pessoa tem que tomar remédios para baixar o colesterol, normalmente remédios na base de estatinas, sem se fazer essa que é uma pesquisa bem feita de que classe de colesterol, de que classe de lipoproteína, eu vou falar sobre isso um pouquinho, e sobretudo, nunca jamais, em hipótese alguma, fazer uma regulamentação ou fazer uma revisão adequada dos hábitos alimentares e de vida dessa pessoa. E isso eu acho que vai contra o primeiro princípio hipocrático, né, pelo menos não prejudicar a gente se ficar sentado, assistindo a humanidade se alimentar de uma maneira completamente estapafúrdia, completamente contra o que a alimentação humana foi durante milênios.
né? Impor umas regras porque sim. Ah, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Isso foi imposto out of the blue, né? Não sabemos por que isso começou a ser repetido, porque isso acelera teu metabolismo, porque isso é mentira. Como você vai conseguir acelerar o metabolismo o suficiente para queimar o que você vai estar ingerindo a cada 3 horas? Nenhum animal na natureza come a cada 3 horas. Os seres humanos na natureza não comem a cada 3 horas. Então, da onde veio isso? Da onde veio isso? Eu não sei de onde veio, mas eu sei que foi muito lucrativo para a indústria de lanches, para barrinhas de cereais, para o whey que você tem que tomar no pré e no pós-treino, para os biscoitinhos. Para isso tudo foi excelente, né? Deu muito dinheiro. Como a ideia de que o colesterol faz mal, deu um lucro bilionário para a indústria farmacêutica. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que sabemos hoje sobre colesterol. Né? Nós sabemos que o colesterol é um álcool, né, da classe dos ésteres, um éster, dos esteroides, né? Que o colesterol é um só, né? É que é uma molécula essencial à vida, porque o colesterol faz parte das membranas celulares, 70% do nosso cérebro. É a base dos hormônios esteroides e dos hormônios suprarrenais. Eu até fiz uma colinha aqui porque tanta coisa que eu tenho para falar aqui que eu não quero esquecer de nada, né? E das vitaminas lipossolúveis, né? Ainda bem que eu anotei, porque senão eu vou esquecendo coisa no caminho. Então, as vitaminas lipossolúveis, vitamina D, você sintetiza vitamina D através da ação dos raios solares na pele a partir do colesterol. Né? Os teus hormônios, estrogênio, testosterona, progesterona, o aldosterona, né? Dependem, né? São moleculazinhas de colesterol que fizeram pequenas modificações bioquímicas para se transformar em hormônio. Sem o colesterol, as nossas membranas celulares não aguentam, explodem. Então, para começar, não é uma coisa ruim o colesterol. O colesterol é uma coisa essencial à vida. Como também é essencial à vida e à nossa sobrevivência, a insulina, que é um hormônio pancreático, que na base de tanto carboidrato que nós comemos, conseguimos transformar em inimigo. Né? Aquilo que nos fortalece, nos faz vivos, né? Todas essas taxas. Na realidade, o que a gente tem que... São um indicador, quando as taxas alteram, quando as taxas saem do lugar, na realidade é um indicador de que alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa na nossa imensidade, na imensa complexidade bioquímica que é o nosso organismo, alguma coisa está fora da ordem. E as explicações simplistas de você comeu gordura, aumentou o colesterol, você infartou, não servem mais, porque nós já sabemos que seguramente a indústria farmacêutica deu um follow na live aqui. Nós já sabemos hoje em dia que você tem quando você mede o colesterol, você mede o colesterol que está circulando no teu sangue. Né? E nos disseram que tem um colesterol bom e que tem o colesterol ruim. E que tem, enfim, e os triglicerídeos, e que tem toda uma série de... Vamos entender um pouco como funciona isso. O colesterol é um só. Né? É um só, é fabricado por muitas células do corpo produzem colesterol. O fígado produz colesterol e nós ingerimos um pouco de colesterol na dieta. Ele faz parte da bile, faz parte dos hormônios esteroides, faz parte das membranas celulares, faz parte de algumas vitaminas lipossolúveis, faz parte de muita coisa. Mas o colesterol tem que ser, por ser exatamente tão necessário, ele precisa ser transportado no sangue. Ele não tem perninha, não sabe nadar. Então, ele tem que ser transportado no sangue por umas moléculas, umas substâncias que são uma mistura de lipídio, de gordura e proteína, e que se chamam lipoproteínas. Então, essas lipoproteínas transportam as gorduras desde a hora que nós as comemos, da hora que são sintetizadas pelo fígado, levam elas para os tecidos, recolhem
o que é utilizado e o que não é utilizado lá, levam de volta para o fígado para ser novamente aproveitado, por aí vai. Então, essas lipoproteínas carregam o colesterol. Nós temos temos basicamente 5 até 6, né, tipos de lipoproteínas, e começa pelos quilomicros, né, que transportam basicamente a partir do sistema digestivo, mas as que nós nos acostumamos a identificar como colesterol bom e colesterol ruim são basicamente o HDL e o LDL. Por que chamamos o HDL de colesterol bom? Porque ela seria uma partícula que vai por aí catando colesterol que está distribuído por aí e devolve para o fígado. O LDL tem fama de ruim, de coisa ruim, de malvado. Por quê? Ele tem fama de ruim porque ele faz basicamente o caminho inverso. Deixa eu ver que eu não posso esquecer. Não. Ele faz basicamente o caminho inverso. Ele leva o colesterol do fígado, normalmente para a periferia. E aí, esse LDL que começou a ser marcado como um preditor de doença coronariana. Já sabemos hoje que também não é bem assim, porque quando nós fazemos o exame de sangue dosa, quer dizer, ele mede o colesterol total, ele mede os triglicerídeos, ele mede o HDL, mas ele não mede o LDL. Normalmente ele calcula a partir do colesterol total, do HDL, do colesterol do colesterol. Faz um cálculo, tem uma série de fórmulas, né, que calculam o LDL. E nós temos o LDL total. Aí que começa a confusão. Porque nós já sabemos que o LDL total não é tão significativo assim. Porque nós teríamos partículas de LDL de vários tamanhos. Umas menores e umas maiores. As maiores não estão interessando muito os pesquisadores de doença coronariana. Já viram que por aí não tem muito perigo. Agora, as partículas pequenas e que têm uma capacidade grande de serem oxidadas, essas é que já começam a levantar as orelhinhas para o risco de doença coronariana. Por quê? Porque essas partículas pequenas e oxidadas têm uma capacidade de provocar uma lesão na parte interna das artérias. E essa lesão, essa parte interna das artérias que a gente chama da íntima da artéria, da íntima arterial, é como se essa partícula conseguisse fazer um furinho lá, conseguisse, né, dar uma raspadinha, conseguisse enfiar dentro, né, por baixo dessa primeira camada dentro da artéria, conseguisse enfiar lá na parede da artéria. E aí o sistema imune começa a ver que tem alguma coisa errada lá, começa a mandar células de defesa, as células de defesa começam a abocanhar aquele colesterol, algumas explodem, enfim, aí começa a se armar um autêntico pandemônio e começa a se formar, aí com depósitos de cálcio, enfim, é um processo todo, acredite em mim, um processo complicado, né? Acredite em mim que sou médica, né? Não, mas é um processo bioquimicamente bem complicado, e aquilo começa a enrijecer essa parede da artéria, começa a formar a aterosclerose, né, essas placas de ateroma, que aí sim começam a ser perigosas para a doença coronariana. Porque essas placas de ateroma, né, tudo que leva a essas partículas de LDL oxidado, né, não mudando, depois vamos voltar um pouquinho para o que leva a esse risco aumentar, né? Se você não modifica nada, aquilo vai depositando, e vai depositando, e vai depositando, e vai formando placa, e vai formando placa. Um dia essa placa vai se romper. Quando essa placa se romper, aí realmente desata um autêntico torrente de eventos trombóticos, aí se forma um trombo, aí você tem um infarto agudo do miocárdio, e que seja o que Deus quiser, ou vai para o estente, ou vai para a safena, ou vai para o velório, né? Aí depende da sorte de cada um. Mas quando nós medimos o risco, quando é que nós temos que tratar desse colesterol, como medimos esse risco, como é que nós sabemos o que temos que fazer, além de ir no clínico porque você tem um colesterol de 220, um colesterol total de 220 e sai de lá carregando um remédio e ouvindo que você vai ter que tomar isso o resto da vida. Isso é assim? É isso que nós temos que fazer? Então,
eu já falei que o LDL que nós vemos, né, que seria a parte mais perigosa do colesterol, ele não é medido diretamente, ele é calculado. Então, como é que nós sabemos qual a parte perigosa desse LDL? Como é que nós sabemos se esse LDL, que de repente está um pouco mais alto, o nosso colesterol está um pouco mais elevado, como é que eu sei que se eu tenho risco, de fato, de ter um infarto, ou é um LDL de partículas grandes que vai ficar por aí e não vai me prejudicar muito? Em primeiro lugar, nós temos essas duas, temos o cálculo do LDL-C, que vê a quantidade total de colesterol que essas partículas estão transportando, e o LDL-P, que é o número total de partículas de LDL. Então já são números diferentes, né? E o que nós temos quando calculamos normalmente é o LDL-C. Como é que nós podemos saber se nós temos mais partículas do que seria desejável, então com mais perigo de elas nos prejudicar? Tem um exame chamado apolipoproteína. O que é a apolipoproteína? A apolipoproteína é a parte proteica dessa lipoproteína. Então ela nos dá um valor muito mais aproximado, né? Sobretudo a apolipoproteína B. Ela estando elevada, a gente já tem que ficar de olho. Né? Aí as pessoas me perguntam, mas meu colesterol é genético? Tem muito isso. Meu colesterol é genético. E a gente fala genética e parece que, enfim, resolveu o problema, né? É genético, então não é comigo, tenho que tomar remédio. Bom, felizmente o colesterol é genético, né? Se nós não tivéssemos colesterol, é essencial à vida. Tanto que, por exemplo, o colesterol eleva muito no último trimestre da gravidez. Por quê? Porque está formando uma vida nova. Por que não entopem as grávidas de estatina? Porque é proibido por causa dos efeitos teratogênicos que elas têm. Porque senão, coitadas, né? Então, o colesterol flutua, o colesterol total, ao longo da nossa vida constantemente. Porque o colesterol total, independente das lipoproteínas que o transportam, ele tem efeitos antioxidantes, cicatrizantes. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você sofre um trauma importante, você se expõe a frio intenso, você vai ter oscilações para cima, na gravidez, você vai ter oscilações para cima do colesterol. Então, primeiro, quando a gente fala em medicar o colesterol, nós sempre temos que ver em que circunstâncias esse indivíduo está. Quer dizer, o colesterol, para mim, não serve a pessoa aparecer lá com o colesterol de, sei lá, 250, já vou enfiar remédio pela goela abaixo, e essa pessoa vai ter que tomar o remédio pro resto da vida para se livrar de uma morte horrível. Eu acho que não é assim. Eu acho que primeiro temos que pesquisar melhor. Primeiro, essa pessoa tem outros fatores de risco acrescidos, é tabagista, é obeso, é diabético, é hipertenso, porque tudo isso vai provocar, por exemplo, a hipertensão já vai provocar mais turbilhões que vão facilitar o acúmulo de placas de ateroma, né? A pessoa está obesa, está acima do peso, a pessoa está inflamada, a pessoa está com insulina elevada. Aí sim estamos falando de um fator de risco real. E outra coisa que acontece também, quando as tuas lipoproteínas não vão transportar somente colesterol. Outra coisa que elas transportam é triglicerídeos. Se os teus triglicerídeos estão muito altos, e normalmente estão altos, porque você está comendo carboidrato demais, porque a maneira que o nosso corpo processa o carboidrato em excesso é transformar em triglicerídeo, você também pode ter um LDL elevado, que vai diminuir na hora que você começar a diminuir o carboidrato da alimentação. Então, a gente tem que avaliar muito direitinho o risco do colesterol, porque as estatinas não são nem de longe um santo remédio. Então, mais ou menos uma de cada 500 pessoas pode ter, de fato, uma hipercolesterolemia familiar, que sim é uma coisa que se herda, que cursa com cifras muito altas de colesterol, acima de 300 e tanto, né? Mas isso é um de cada 500, né? Então, uma pessoa que me vem com colesterol de 240, meu pai também tinha colesterol de 240 e tomou remédio a vida inteira, para mim isso não quer dizer nada, isso não é genético, não é um defeito genético. Isso pode ser uma consequência
de algumas características individuais e, sobretudo, de perpetuação de maus hábitos, né? Que é a pior coisa que nós herdamos, além das nossas traços, das nossas características, são os maus hábitos, a maneira de comer, o sedentarismo, às vezes o tabagismo. Então, uma maneira de chegarmos perto de um tratamento que eu consideraria ideal para quem tem um colesterol um pouco elevado, em primeiro lugar, é revisar os hábitos de vida e os hábitos tóxicos, os hábitos alimentares dessa pessoa. Porque para que você vai entupir a pessoinha de estatina se a pessoa está comendo um monte de besteira, se a pessoa não se exercita, se é tabagista, não toma sol? Quer dizer, você vai ter meios naturais para diminuir isso. Uma delas é tomar sol, porque aí o colesterol vai se transformar em vitamina D. A outra é diminuir todos esses fatores inflamatórios, porque aí o colesterol, aquele colesterol total, que em parte está lá para combater a inflamação, vai diminuir também. E depois dosar adequadamente. Então, se a pessoa vê o colesterol total e está um pouco alto, e não dosa apolipoproteínas, eventualmente o LDL peroxidado, não se faz um cálculo melhor da relação entre triglicerídeos e HDL, não está se tratando direito, não está fazendo direito. De repente vamos enfiar um remédio pela goela abaixo daquela pessoa e a pessoa vai começar a ter problemas musculares, problemas de memória, problemas sexuais. Por quê? Porque se nós baixarmos muito o colesterol e nós baixarmos as lipoproteínas que o transportam, o colesterol não vai chegar às gonadas, que são as glândulas sexuais, né? Os testículos, os ovários. Essa pessoa não vai produzir testosterona, não vai produzir estrogênio com eficácia. Então vai ter problema. Então, não tem que tomar remédio para colesterol? Também não estou dizendo isso. Porque há sim uma relação entre diversas partes desses fatores de LDL peroxidado, a polipoproteína B, que sim estão relacionados de fato com doença com aumento da doença coronariana. Então nós temos que vigiar isso de perto. Não temos, porque tem gente que vai tratar qualquer colesterol elevado e tem uma corrente que diz que o colesterol pode estar lá em cima e não tem importância. Eu prefiro ficar em águas mais rasas, eu prefiro ficar no caminho do meio, no lugarzinho assim, bem no meio dos dois, examinando muito bem as características desse paciente. Esse paciente está com triglicerídeo elevado porque está se alimentando com um monte de besteiras açucaradas. Esse paciente está inflamado. Esse paciente, por exemplo, tem uma proteína C reativa muito alta, está com a insulina muito elevada, mas ele tem uma apoproteína B normal. Eu não vou tratá-lo com estatina, eu vou primeiro tentar corrigir todos esses fatores que constituem um risco muito maior, porque esses fatores sim, quer dizer, o excesso de radicais livres e ao mesmo tempo a falta de antioxidante adequado na dieta é que vai levar a uma maior facilidade de oxidação dessas partículas que transportam o colesterol, que oxidadas vão lesar a parte interna da parede das artérias e vão produzir uma lesão. Então, essa matemática de comeu gordura, aumentou o colesterol, tomou remédio para o colesterol, está, no mínimo, ultrapassada. A estatina está se sentindo triste, realmente. Então, porque a estatina é o remédio simplesmente mais receitado, mais vendido e mais consumido no mundo. E isso nos leva a pensar, será que nós precisamos de remédio maciçamente a população inteira simplesmente para sobreviver? Os dois remédios mais receitados no mundo são as estatinas e os inibidores de canais de prótons, que são os prazóis da vida, que todo mundo toma porque as pessoas têm refluxo, têm azia, têm Helicobacter pylori, têm gastrite, mais esofagite. Por quê? Comemos mal, gente. Comemos coisas que nos fazem diminuir a acidez gástrica e por isso nos dão uma quantidade de problemas que vão desde o refluxo até a dificuldade do esvaziamento gástrico. Tomamos uma quantidade de açúcares e farinhas absurdas que nos mantém constantemente inflamados, que mantém a nossa insulina alta.
Esse fenômeno inflamatório é uma das coisas que fazem aumentar o colesterol total. Ao mesmo tempo, aumenta muito os nossos triglicerídeos e essas proteínas transportadoras estão carregando, então vai aumentar o número de proteína transportadora. Então, o risco autêntico é o risco que nós criamos com o nosso estilo de vida. É claro que não estou falando aqui, eu gosto de frisar sempre isso, que isso é uma live do Instagram, isso não é uma consulta médica e eu não estou aqui para nem falar nem discutir patologia. Então, a pessoa que tem uma hipercolesterolemia familiar, que tem um colesterol acima de 400, 500, ou triglicerídeos altíssimos, né? Essa pessoa tem que ser avaliada individualmente e tratada individualmente. Aí não serve, não é para, enfim, debater isso aqui. O que eu estou falando é daquelas pessoas que têm um colesterol até 250, 260 e que começam a tomar remédio sem sequer rever os hábitos alimentares. Na minha opinião, 70% das prescrições a gente poderia evitar se fizesse uma alimentação limpa. Tá? A pessoa diz que cura fibromialgia com low carb. Às vezes, tem mais ou menos entre 10 a 20% dos pacientes que fazem dieta cetogênica, que é uma dieta que de fato tem muita mais gordura. A maioria das pessoas se beneficia com isso, perde peso rápido. Tem uma pequena porção de pacientes que de fato aumenta muito o colesterol quando fazem dieta cetogênica, a dieta com muitas gorduras, porque, mais uma vez, uma característica individual, onde o processamento por algumas trilhas enzimáticas que vão ser diferentes ou que vão ter pequenos defeitos, não vai ter o mesmo resultado que na maioria das pessoas. Então, por isso que a coisa sempre tem que ser avaliada individualmente. Se aumentar um pouquinho o colesterol total numa dieta cetogênica, problema nenhum. Disparou, acendeu o alarme. Como tudo. É uma questão de bom senso e uma questão de manter dentro de uns parâmetros que a gente considera seguros. Então, mas meu colesterol é alto, sei lá, eu escuto esse relato, quanto era teu colesterol antes de tomar remédio? 240. A pessoa está lá com 15 quilos acima do peso, comendo tudo errado, e todo santo dia está comendo aquela estatina, a pessoa está reclamando de fibromialgia, está reclamando de falta de memória, está reclamando de baixa libido, mas não pode parar aquele remédio para colesterol jamais. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta sobre hipotiroidismo. Então, a disfunção tiroidiana é uma coisa que tem que ser avaliada sempre que temos aumentos moderados de colesterol. Sempre avaliar a função tiroidiana, porque a ginecologista receitou estatina. Pois é, esse é um problema, né? Você começa a low carb e dá uma aumentadinha de, sei lá, vai de 210 para 215, meu Deus do céu, parece que você está precisando de um exorcismo, né? E não é por aí. Deixa eu ver aqui a colinha, alguma coisa que queria falar para vocês. Bom, em relação a síndrome metabólica, isso que eu queria falar. Que uma das coisas que nós temos que ver também sempre é a relação entre os triglicerídeos e o HDL, que nos dá uma coisa preditiva muito mais interessante do que o colesterol total. Porque eu digo, triglicerídeos podem ser tanto ou mais perigosos, né? Então, o que nós temos que fazer para melhorar o quadro de uma maneira geral antes de tomar remédio? Primeiro, reduzir todos os fatores tóxicos ou inflamatórios da dieta. Voltamos ao de sempre. Zero açúcar, diminuir o carboidrato refinado, né? Medo de gordura? Não. Por que medo de gordura? Medo de gordura monoinsaturada não vai fazer... A gordura de um abacate, por exemplo, não vai te inflamar. O açúcar de um brigadeiro, sim. O pãozinho vai te inflamar. E muitas vezes o colesterol vai ser um aumento, uma reação a essa condição inflamatória que você adquiriu por comer tudo errado. Então,
Quantas pessoas a gente vê que está tomando remédio para colesterol? Quantas vezes você ouviu o relato de fulano fez um check-up, estava tudo ótimo, infartou na semana seguinte e morreu. Esse relato a gente escuta, né? Você faz cirurgia cardíaca em pacientes totalmente entupidos, né? O Dr. Marcelo até mencionou isso. Cifras de colesterol aparentemente normal. E você tem pacientes, sobretudo depois de uma certa idade, eu já começo a ser melindre em começar a tratar, dar remédio para colesterol pessoas acima de 60 anos que não tenham infartado. Há um benefício de tomar remédio, estatina, depois que já teve um infarto? Estatisticamente, há benefício sim, quer dizer, essas pessoas têm menos incidência de infarto. Mas hoje as pesquisas já apontam que seria por via secundária, seria exatamente porque vai ter um efeito anti-inflamatório, vai interferir na via do mavalonato, enfim, uma coisa bioquimicamente um pouquinho complexa de explicar, né? Mas se nós reduzimos os estímulos inflamatórios, quer dizer, você vai diminuir os óleos vegetais, as frituras, essas frituras de botequim, aquela fritura de imersão, você vai baixar teus níveis de insulina, você vai comer menos açúcar, você vai perder peso, vai diminuir a tua inflamação. Esse teu colesterol que você entendia que se era genético, que se não era, que estava em 240, tem muitíssima chance de normalizar sem tomar remédio. Tem mais, você vai tomar remédio, vai abaixar essas cifras de colesterol e não trata os outros fatores de risco, o teu risco para a doença coronariana continua lá, bonitinho. Cansada de ver gente que já teve um treco e estava tomando remédio para colesterol fazia 20 anos, mas não fazia modificações no estilo de vida. Então, como tudo, preservar a saúde em primeiro lugar, antes de entrar com a parte terapêutica, com remédio, que às vezes se faz necessário, manter um estilo de vida limpo e diminuir a capacidade inflamatória do nosso organismo, já vai contribuir muito, porque o colesterol pode ser uma resposta anti-inflamatória, em primeiro lugar. 2, diminuir os triglicerídeos para diminuir o número total de partículas necessárias para transportar o colesterol e os triglicerídeos. 3, procurar parâmetros adequados, não só o colesterol total. Vamos medir as apolipoproteínas para saber, para começar a ter uma ideia melhor do risco real desse colesterol elevado. Se for possível, medir o LDL oxidado. Não é todo laboratório que faz e não é todo convênio que cobre. Mas a gente tem que começar a usar uns critérios um pouco mais modernos, um pouco mais atualizados, na hora de tratar um paciente com colesterol um pouco elevado. Melhorar os hábitos alimentares é fundamental. Eu não consigo entender ainda como tem tanta gente que sai de um consultório médico com a receitinha lá da estatina da hora e não se foi feita sequer o máximo. E gente que me chega dizendo que não pode comer abacate porque não tem colesterol alto. Gente, da onde tiraram isso, pelo amor de Deus? Gordura monoinsaturada, não tem nada a ver, gordura. Outro dia falaremos dos tipos de gordura, né? Porque se eu começar por aí, a gente não para mais. Gente, gordura não é uma coisa ruim. Proteína não é uma coisa ruim, carboidrato não é uma coisa ruim. É a maneira que nós comemos que transforma isso numa coisa ruim. Carboidrato necessário é numa pequena quantidade, plantas que crescem acima do solo. Se você está fazendo muito exercício, se você está abaixo do peso, se você quer ganhar massa muscular, começa a colocar um pouquinho de raízes, né? Come proteína de qualidade, uma boa carne, come ovos e come gorduras do jeito que elas vêm da natureza. Porque as gorduras que realmente fazem mal são aquelas que foram processadas, são os óleos vegetais, sobretudo quando aquecidos, são as margarinas, né? O exame para colesterol, apolipoproteína B. Esse seria o primeiro que eu pediria para saber se eu tenho que tratar um paciente que tem um colesterol ligeiramente elevado. Mas se eu pudesse fazer um único exame nos meus pacientes, único exame, preditivo, para saber como é que vai ficar a saúde deles, eu não pediria colesterol. Se me dizer, você pode escolher só um, eu dosaria a insulina de jejum no meu paciente.
Porque se a insulina de jejum estiver elevada, sobretudo se estiver acima de 10, estiver já em 2 dígitos, esse paciente corre um risco sério em várias frentes, de inflamação crônica, corre risco de ter diabetes, vai ter problema sim, vai ter um aumento dessa atividade de formação de placa de ateroma. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser avaliado um por um, né? A pessoa diz que tem respeito pelas gorduras boas, obviamente, e tem a reação individual. Então tem gente que vai comer, vai fazer uma dieta cetogênica com grandes quantidades de gordura, a maioria dos indivíduos, e vai ficar com o colesterol ótimo. Mas vai ter uns 10 a 15% desses indivíduos cujo colesterol vai disparar. Tchau, Marcelo. O colesterol vai disparar. Então, a pessoa tem que ser individualmente avaliada. A pessoa que vai fazer uma dieta cetogênica, eu vi um caso recentemente. É raro, mas acontece. Um paciente que teve o colesterol disparou para cima de 500 quando começou dieta cetogênica com muita gordura. Então, isso tem que ser avaliado individualmente. Não é uma coisa que, porque fulano falou que meu colesterol pode ir a 500. Também eu acho que temos que tomar cuidado com isso. Eu acho que não podemos nem ser radicais ao ponto de tratar qualquer pequeno aumento de colesterol com remédio, mas também não podemos ser inconsequentes de não avaliar adequadamente um colesterol que de repente dispara muito acima do normal, porque essa pessoa tem alguma via enzimática, tem alguma coisa que não funciona como deveria, ou tem alguma característica da polipoproteína E, alguma coisa rara que fez com que isso alterasse demais. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, a avaliação tem que ser sempre bem feita, tem que se levar em consideração todos os fatores de risco desse paciente. Então, desinflamar o paciente, perder gordura abdominal, diminuir níveis de insulina. Estou rindo aqui porque o doutor Marcelo está na hora dele tomar o banho gelado. Já tá. O outro dia fizemos uma live com ele super interessante sobre hormese e sobre o desconforto voluntário, e ele contou que todo dia toma banho na piscina a 5 graus essa hora, né? E eu acho que já está tão acostumado com esse desconforto que está sentindo falta, né? Então, a live tá disponível ainda no perfil dele, do Dr. Não, está disponível no meu IGTV. Parece que hoje o IGTV está meio fora do ar, mas é bem interessante para vocês verem lá. Então, em relação ao colesterol, vamos recapitular um pouco. Primeiro, o colesterol total tem um significado bastante relativo. O colesterol que nós temos no exame de sangue, calculamos o colesterol total, dosamos, aliás, o colesterol total, o HDL, os triglicerídeos, o LDL, costuma ser calculado. E para termos uma ideia de qual o LDL, que de fato pode trazer perigo, porque pode ser aquela partícula pequena que tem capacidade de oxidar e que tem capacidade de lesionar a nossa artéria, nós temos que medir a apolipoproteína B. Ele não é um parâmetro totalmente exato, também tem 10% dos pacientes que vão ter uma discordância, mas para o geral da população é um excelente indicador de que realmente essa pessoa pode ter uma tendência maior a ter problemas de colesterol. Isso não é verdade que os convênios médicos têm que atender o paciente em 15 minutos, Luísa, porque eu atendi paciente de convênio a minha vida inteira e eu nunca perguntei antes do paciente entrar se ele era particular ou se era de convênio. Só nos tempos para cá que eu me permito, estou aposentada pelo INSS, me permito não atender mais, quer dizer, trabalhar só sem convênio, né? Mas eu acho que o paciente tem que ser atendido adequadamente com ou sem convênio. Você não quer trabalhar pelo preço do convênio, você não trabalha, né? Não, me parece uma falácia isso de que, o convênio tem que atender rápido. Eu discordo. Eu acho que quando você se propõe, você tem um juramento hipocrático, você quer atender todo mundo igual. Você aceita o pagamento que te dá ou não aceita, né? Mas uma vez que você se propõe, e uma coisa, a prática, né? A prática clínica diária, você pode fazer uma boa consulta em meia hora.
né? Você pode fazer uma boa anamnese em meia hora. Se você sabe o que você vai buscar e você sabe o que você vai procurar, e se você se atualiza, e você se informa, e você pode lançar mão do laboratório, você não precisa de 2 horas e meia. Né? Em alguns pacientes, sim, mas eventualmente você pode fazer uma boa anamnese e você consegue fazer um diagnóstico em menos tempo. É uma questão também de você saber o que você está procurando, de você ter uma rotina de trabalho que seja mais ou menos direcionada, né, de uma maneira que você trabalhe de uma maneira atualizada. Né? O que eu estou questionando aqui é, chegou no consultório, colesterol está em 240, você sai de lá com um remédio, começa a tomar o remédio e tomar o resto da vida. Eu acho que a coisa é um pouco mais sofisticada. Hoje temos informações e temos meios e temos maneiras mais sofisticadas de tratar isso. E, inclusive, de ter uma informação preditiva para a possibilidade de acontecer doença coronariana. Então, a gente tem que dosar, pelo menos, a polipoproteína B, temos que tentar dosar o LDL oxidado, temos que dosar triglicerídeos, ver qual é a relação triglicerídeos-HDL, revisar todos os hábitos alimentares e de vida desse paciente, porque 80% vai melhorar, melhorando hábitos alimentares, fazendo um pouquinho de exercício, tomando um pouco de sol. Claro que isso não é bom para a indústria farmacêutica, né? O sol ainda é de graça, uma alimentação limpa faz quem quer, mas é fácil fazer. Nem um pouco de exercício físico, você pode ir na academia ou pode ficar dando pulos em casa, fazendo polichinelo, que é o que todos estamos fazendo agora, que estamos trancados em casa, né? Então, a higiene de vida é muito, muito mais saudável do que o remédio. Uma higiene de vida adequada, quer dizer, bons hábitos alimentares, exercício físico, sol, meditação, manejo de estresse, vai te trazer muito benefício e vai te afastar do risco. Os remédios não te afastam completamente, têm efeitos colaterais. Exatamente, temos que dosar sempre esse rácio, essa relação a triglicerídeos HDL, né? Sempre. Então, o que eu queria deixar com vocês hoje aqui é só essa reflexão, porque eu passei muito por cima das coisas, porque realmente é uma bioquímica bem, bem complexa e eu queria era simplificar da melhor maneira possível, para todo mundo conseguir entender, né? A pessoa me perguntou sobre hipotireoidismo, eu acho que eu já falei que sempre junto com, quando tem de repente um aumento de colesterol, tem que ser dosado o hormônio tiroidiano, não só o TSH, como o T3, T4, T3 livre, T4 livre, né? Para ver se a tireoide está funcionando adequadamente, porque disfunção tiroidiana costuma a dar alterações de colesterol. Outra pessoa me perguntou sobre, acho que foi a mesma pessoa, até sobre a coenzima Q10. O que acontece com a coenzima Q10, também chamada de ubiquinona, né? Que ubiquinona porque ela está presente em todas as células do nosso corpo. É que não é bem que a coenzima Q10 ajuda a baixar o colesterol, é que quando tomamos remédio para diminuir o colesterol, a ação das estatinas ela age num ponto do metabolismo do colesterol, corta, né, ele inibe umas determinadas enzimas que impedem a formação de colesterol, mas eles impedem também a formação de coenzima Q10, como impedem a formação de dolicol e esqualeno, que são substâncias muito importantes para prevenir o câncer. Daí há alguns relatos apontarem que o uso constante de estatinas pode, enfim, diminuir a proteção contra o câncer. Basicamente é porque quando nós cortamos a produção de colesterol, né, a produção da a partir da acetilcoenzima A, se produz colesterol, mas se produz toda uma cascata de substâncias, coenzima Q10, de dolicol, de esqualeno, um monte de coisa. Nós cortamos as enzimas através das estatinas, toda essa cascata deixa de acontecer. Então, nós ficamos deficitários. Por isso que a maioria das pessoas que tomam estatina tem dores musculares, porque fica faltando coenzima Q10. Então, suplementar coenzima Q10 depende. Porque se você faz uma alimentação limpa, não está tomando nenhuma medicação, então dificilmente você precisa de algum suplemento. Meus pacientes que precisam de fato, por qualquer razão, porque realmente tem uma dislipidemia,
ou vem já infartado, já tem coisa, e precisam de fato tomar estatina, que realmente eu acho que um número muito menor de pessoas do que na realidade está tomando, mas enfim, tem alguns que precisam. Eu sempre suplemento Q10 e outras coisas, né, para tentar minimizar essas perdas que se produzem nesse caminho bioquímico, que nós cortamos a produção de colesterol, cortamos a produção também de outras substâncias. Então, a minha reflexão aqui seria basicamente antes de achar que tem que tomar um remédio milagroso para o resto da vida, ou antes, e isso serve da mesma maneira, antes de ficar diabético, antes de ficar com triglicerídeo elevado, antes de ter o colesterol elevado, vamos começar a comer direito, gente. Porque se você continua se alimentando mal, se você continua comendo doces, se você começar, por exemplo, colesterol produzido no fígado, e você está na birita, na manguaça, na cerveja todo santo dia, gente, vai ter problema. Então, por exemplo, pessoa que tem, de fato, que tem uma predisposição familiar ou hereditária ou genética a ter um colesterol elevado, e bebe, vai dar ruim. Vai dar ruim porque essa produção que já está exagerada vai degringolar completamente. Então, o consumo de bebida alcoólica tem que ser moderado. Você tem que ter uns hábitos de vida saudáveis, você tem que se alimentar direito, porque você seguramente não vai precisar de medicação alguma. E é começar o quanto antes melhor. O kombucha me perguntou 3 vezes, acho ótimo. Para quem gosta, eu não gosto muito, mas acho ótimo. A linhaça ajuda, não. Na realidade, o que ajuda a baixar o colesterol é uma atitude alimentar correta. Mais uma vez, não existe, o meu sotaque é espanhol, não existe um produto milagroso, um alimento milagroso, vai tomar cúrcuma, vai resolver os problemas. Nada vai compensar o fato de uma alimentação ruim, inflamatória, que eleva a insulina. Nada. Tudo tem que fazer parte de um contexto. Então, você vai ter o colesterol elevado, tomar linhaça, tá? E você continua comendo um monte de doce que te mantém inflamado e que provoca uma resposta de colesterol alto para combater a inflamação, de que adianta? Né? Você vai tomar, por exemplo, a linhaça individualmente ou qualquer outro suplemento que te diga, uma coenzima Q10, e vai continuar com uma alimentação pobre em antioxidantes e ao mesmo tempo uma alimentação inflamatória que vai aumentar muito a produção de radicais livres, você está com pouco antioxidante na alimentação, então essas partículas todas vão oxidar e vão lesar a camada das artérias. Papo de doido, né? Mas é o que a maioria das pessoas está fazendo. E confiando no santo remédio que vai chegar e vai curar tudo e vai te tirar do fator de risco. E a pessoa com a pança desse tamanho, com aquela quantidade enorme de gordura abdominal, fabricando citoquinas inflamatórias e provocando hipertensão e provocando um monte de fator de risco. E nós ainda pensando que o remédio, porque aí vamos tomar o remédio do colesterol, vamos tomar o remédio para a pressão também, aí o remédio do diabetes, porque a glicose também subiu, e um outro para baixar os triglicerídeos. Tudo isso por quê? Porque não queremos abrir mão do pãozinho, da birita, da cerveja, e ao mesmo tempo estamos morrendo de medo de comer um abacate, porque o abacate é gorduroso. Então, simplesmente, a humanidade enlouqueceu em relação à comida. Estamos comendo tudo errado. A indústria alimentar e farmacêutica está nos financiando o vício de comer. E depois, quando chegamos aos 35, 40 anos, exatamente fígado gorduroso, hipertensão, diabetes, aí dá-lhe remédio. E a pessoa está mal, porque você já está acima do peso, está pesada demais, não está de acordo com a autoimagem, não está se gostando, está se sentindo cansado o dia inteiro, está se sentindo fraco, está com aquela sensação, a pessoa inflamada é uma pessoa quase que meio febril, dá aquela sensação de estar sempre doente, sem agilidade, tudo errado, tudo cheio de fatores de risco, aquelas artériazinhas dele todas se entupindo. Aí fazemos o quê? Mudamos o hábito alimentar? Vamos fazer exercício? Não. Tomamos remédio para azia, porque nossa secreção ácida do estômago já foi para as cucuias de tanto comer pão e tanto comer açúcar. Tomamos remédio para baixar o colesterol, que muitas das vezes está lá só respondendo a essa condição inflamatória que você criou, comendo mal. Olha quanto eu peso. Da última vez que eu me pesei, eu acho que estava em 54,5, uma coisa assim.
Mas isso foi antes da quarentena e eu acho que eu perdi peso. Porque não estou conseguindo malhar como malhava. Então, eu acho que eu perdi um pouco de massa muscular. Né? E além do mais, hoje eu estou... Limão de manhã em jejum. Ótimo se você gostar, mas mais uma vez, limão, linhaça, nada faz milagre se você não estiver dentro de um contexto deixa eu ver como é que estamos de hora, de alimentação saudável. Então, se você cria para você mesmo uma situação inflamatória, uma situação... Gente, eu meço 1,63 m. Também, a última vez que eu me medi, que eu acho que eu já estou na idade de encolher. Então, já me perdi aqui a pessoa. E tenho 61 anos, já vai perguntar, né? Já me fizeram dar a ficha toda, tô velha, aposentada. Quantos anos de low carb? Ai, a mulher quer a ficha toda. De low carb mesmo, acho que uns 6 ou 7, por aí. Acho que a minha conversão, foi isso. Reposição de estrogênio. Não é o que aumenta colesterol, é a menopausa, assim, né? Você deixa de fabricar estrogênio, né? Então, a reposição de estrogênio, se for hormônio transdérmico, dificilmente. Se for hormônio conjugado, pode dar problema, sim. Se for hormônio por via oral, pode dar problema, né? Se eu perdi quantos quilos? Olha, com a low carb, você quer dizer? Eu sempre me alimentei, assim, eu comia mais coisa, mais carboidrato, mas eu sempre tive um hábito alimentar saudável. Mas, de fato, o que eu noto com a low carb? Eu não tenho mais problema para manter o peso, né? Entra ano, sai ano, vem inverno, vem verão. Eu nunca mais me preocupei com isso, nunca mais me preocupei... Pois é, a pessoa está perguntando tudo. Nunca mais me preocupei com a... Mudou os hábitos na quarentena? Não mude mais. Porque, além do mais, nessa quarentena, quer dizer, se nós temos todo o nosso sistema imune comprometido, brigando com um monte de coisas, se nós temos uma redução artificial de colesterol, que também é importante como anti-inflamatório, porque nós estamos inflamados, com todo o nosso sistema imune ocupado em brigar com a inflamação, em brigar com os triglicerídeos elevados, em brigar com a insulina elevada. Aí vai chegar o coronavírus e acha que vai fazer o quê? Vai fazer um estrago, né, gente? Vai fazer um estrago. Então, nessa quarentena, que mais do que nunca a gente tem que se alimentar direito, porque é o único recurso real que nós temos, real e que funciona para todo mundo, é um estilo de vida impecável, porque nós sabemos que 75% das pessoas que vão parar no CTI por Covid-19 são pessoas com problemas metabólicos, com problemas de diabetes, de obesidade. Isso está em todas as estatísticas aí, né? Então, mas morreu porque estava obeso. Não, morreu porque teve Covid, né? Uma coisa não coisa outra, mas aumenta a morbilidade para tudo. Para tudo, não é só para Covid, para qualquer tipo de coisa que você vai ter se você está inflamado, se você está indefeso perante a doença, porque todo o teu sistema de defesa, todo o teu sistema imune está brigando com coisas que você mesmo produz, porque está que nem os peixes morrendo pela boca, né? Então, se você não mudou ainda, muda agora. Muda agora, porque nada te salva de uma alimentação ruim, infelizmente. Mas eu gosto. Te fizeram gostar, te viciaram desde a infância. Muito açúcar, muito alimento hiperpalatável, muito alimento... Gente, já estão me dizendo que está acabando. Então, muda para ontem. Vamos voltar com isso. Se ficaram questões ou ficou alguma dúvida ou eu não expliquei direito, me manda pelo direct, que eu tento explicar tudo de novo, tá, gente? Obrigadíssima por assistir. Boa noite. Cuidem-se, tá?